Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gera Sorte no YouTube. Olha que concurso bom, hein? Concurso 2805. Tivemos uma excelente premiação, né? 4.386.328 com 86 centavos. Pagou os 15 pontos para uma única aposta, né? A gente não sabe se é bolão, se é uma aposta individual, né? No entanto, a gente teve um resultado um pouco atípico aí. A gente vai analisar agora esse resultado nas ferramentas do Gera Sorte, para você entender que ele é atípico de um lado, porém, se você usar determinadas ferramentas, esse jogo vai constar dentro da listagem, né, de jogos para você apostar, e você vai ver que naturalmente uma combinação desse daí passa normalmente. Legal? Pagou muito bem também, apesar, né, de ter aumentado o prêmio, mas pagou aí 1.571 para 14 pontos, tá? Então, vamos lá então. Esse daqui foi o resultado do dia 6/5/2023, concurso 2805 da Loto Fácil. Agora o próximo concurso, 2806, a gente vai fazer uma análise, vai ter algumas dicas. A minha recomendação é que você assista o vídeo até o final para você poder entender tudo. Depois você vai voltando, fazendo anotações e dividindo todas as informações em blocos. O bloco que você entender, joia, você aplica, tá? Você combina nas suas apostas e engata a marcha e segue em frente, tá? Esse é o propósito. Não é que o Ricardo vai fazer uma análise, as dicas que ele vai dar, vai acertar tudo. Não tenho a mínima pretensão de fazer isso daí. É simplesmente um olhar sobre o que os dados nos apresentam das ferramentas, tá? E a gente aplica aquilo lá. Eu sempre falo que o fator sorte ele é determinante para qualquer tipo de loteria. Porém, a estatística nos ajuda, né? Mostrando para a gente que em determinado momento tá uma tendência volta, né? Uma tendência fica em evidência, né? Então as coisas tendem a se repetir e a gente tem que estar preparado para quando essa repetição acontecer e encaixar dentro das nossas estratégias. Então vamos lá. Então deixa eu colocar aqui, olha, tudo bolinha verde, né? Caramba, né? Foi legal, né? Veio tudo dentro do padrão, né, Ricardo? Muito bom. Mas teve duas coisas que me chamaram a atenção aqui, ó. O início 5, beleza? Que é a primeira bola. Não tô falando de pilares, não. Pilares a gente vai ver agora. É realmente o início 5. O início 5, ele tem muito poucas combinações, tá? Então demora muito tempo para acontecer isso daí. Tem gente que espera isso e tem gente que usa a ferramenta de fechamentos e simplesmente essa combinação ela vai cair dentro, tá? Eu já vou mostrar já para você. Então vamos primeiro entender o que aconteceu aqui. Olha, primeira coisa, início 5. Segunda coisa, dezenas pilares, são as dezenas 01, 02, 24 e 25. Agora você vai entender aqui o 05. A 01, 02, ela é responsável pela primeira bola, da primeira posição. Então não veio nem 01, nem 02, nem 03, nem 04. Começou com 5, tá? E a última bola, né, pilares 24 e 25, terminou com a 25. Então, das 4 pilares, 01, 02, 24 vezes 25, veio somente a 25. Então, a ausência de 3 dezenas aí, então tira muita gente fora do jogo. Então, já começa por aí. Na região dos primos, e aqui veio bastante dezena em todos os critérios, com exceção aí de moldura e Fibonacci, tá? O restante aí veio tudo quantidade altas. Por exemplo, nos primos é de 4 a 7, tá? Veio 6. Na cruz é padrão, né? Isso, né? Então a concentração maior, né, de sorteios está dentro desse padrão, dentro desses limites que a gente fala. Na cruz veio 7 dezenas, 7 ímpares também, 8 na moldura, Fibonacci veio 3 dezenas, na progressão veio 6, concurso anterior 8 dezenas se repetiram, padrão de linhas 44331, padrão de colunas 44322. Então, já nos vídeos anteriores, se você quiser entender um pouco mais sobre esses padrões de linhas e colunas, gabarito de linhas e colunas, saiba que depois que a gente ordena os gabaritos, a gente tem uma quantidade exata de 18 gabaritos. Lembrando que todos os gabaritos existentes, né, para cada um dos 18 gabaritos, tanto para linhas e colunas, existem 120 variações, tá? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó.
Padrão de linhas, hoje saíram 4 números numa linha, 4 em outra, 3 em outra, 3 em outra e 1 em outra. Agora eu vou mostrar aqui para você o padrão exato que saiu. Saiu exatamente nesta ordem. Um número na primeira linha, 4 números na segunda, 4 números na terceira, 3 números na quarta e 3 números na quinta. Quando a gente ordena isso daqui, então fica desse jeito, 4, 4, 3, 3, 1. Então todos os elementos que tem aqui também, tá? De uma forma organizada, organizada de forma decrescente, tá? Porque aí a gente consegue montar uma quantidade exata de padrões de padrões de linhas que são 18 posições. E para cada tipo de sorteio, aqui, isso daqui pode variar 120 vezes. Então, esse 4 ele pode estar na primeira linha, esse 4 ele pode estar na última linha. Se fosse um 5 aqui, poderia estar na primeira, poderia estar na segunda posição. Então, existem 120 tipos de variações para esse conjunto de 5 elementos, beleza? E por que você não faz isso? Porque, simplesmente, se a gente for pegar todos os elementos, basta você multiplicar 120 por 18, você vai ter aí mais de 2.000 tipos de variações, e aí iria pulverizar. Ia ser 0,01 para um padrão, 0,13 para outro, 0,25 para outro, 1, não teria aproveitamento nenhum. E desta forma a gente tem um melhor aproveitamento. Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu expliquei com mais detalhes isso daí. Aqui simplesmente eu pego todas as 25 dezenas, faço uma estatística nos 10 últimos concursos e organizo essas dezenas em 3 conjuntos. Nesse primeiro conjunto eu coloco 10 dezenas, então eu chamo de grupo A das mais sorteadas nos 10 últimos concursos. Neste grupo B eu chamo de intermediárias, aqui eu deixo 7 dezenas. E no último grupo, que é o grupo C, são as dezenas menos sorteadas, são as piores dezenas nesse tipo de critério. Não significa que ela é uma dezena ruim que não vai sair. Não, é uma dezena que ela está ela está sendo sorteada poucas vezes nos 10 últimos concursos, sempre contando do último concurso para trás. O que você deve fazer é simplesmente escolher de 5 a 8 deste primeiro conjunto, de 3 a 4 desse segundo conjunto e de 3 a 6 desse terceiro conjunto. Quando você distribui desta forma, com 4 ou 5 joguinhos, tá? Você já dá um pulo aí nas probabilidades. Probabilidade fala que a gente, para acertar, precisa de 11 jogos. Não existe um conjunto de 11 jogos, eu nunca vi, tá? Ninguém nunca chegou perto desses conjuntos. Matematicamente é um cálculo, né? Então existe, a gente sabe que existe 11 combinações que vai dar 11 pontos em todos os concursos. Mas ninguém nunca chegou próximo a isso daí. O máximo que chegaram aí 40, 43 jogos, tá? Então, muito diferente, de 43 para 11, muita coisa, tá? Então, conforme a gente vai descobrindo, conforme a gente vai criando ferramentas, programando, né, novas instruções para tentar diminuir esse grupo, eu sempre vou atualizando os fechamentos no GeraSort. Aqui, 3 conjuntos de 17, 18 e 19 pelas cores, então você pode ver que são as melhores dezenas, intermediárias e as piores. Fique à vontade aí, coloque mais dezenas, substitua, elimine, tá? Fique à vontade para fazer o que você quiser. Eu não gerei jogos prontos aqui, tá? Mas eu vou gerar, então, dentro de uma ferramenta do GeraSort daqui a pouco, que chama Rastreador de Tendências e o Construtor Estatístico. Legal? Aqui, padrão visual, comportamento individual das dezenas. Aqui, então, é a outra coisa que a gente vai analisar. A gente consegue enxergar aqui, olha, de lata, né? Que é a primeira linha que a gente vê, que é a linha 3, né? Linha 1, compostas da 01 até a 05, linha 2 da 06 a 10, linha 3 da 11 a 15, linha 4 de 16 a 20 e linha 5 de 21 a 25. Então, essa linha é a linha que a gente começa, né, fazer as nossas escolhas nos nossos jogos pessoais. Então, a concentração maior aqui sempre fica nessa linha aqui, né? E a gente sempre escolhe de 3 a 5 dezenas dessa linha. E o que eu costumo analisar são máscaras. Se a linha repetiu exatamente as mesmas dezenas do concurso anterior. E você pode ver que repetiu. Ó, 11, 12, 13, 14, falha da 15. 11, 12, 13, 14 e falha da 15. Então, isso que a gente chama de máscara. Tivemos uma máscara idêntica, tá? Não aconteceu para a linha 1 aqui, olha, 05, e no concurso anterior veio a 02, 03, 04. Então, isso daqui não é uma máscara. Nem isso, nem isso e nem isso. Então, a única máscara aqui foi na linha 3. Então, tivemos uma máscara.
Por que você faz isso? Porque é um fator de eliminação para a gente, é um critério de eliminação. A gente não aposta em máscara repetida, porque isso daqui raramente acontece. Então, a gente acaba acostumando, economizando, né, com uma aposta que pode não sair e a gente tem a oportunidade de construir uma nova aposta aí que possa vir ser sorteada. Então, esse é o critério que a gente usa. Bom, pilares eu falei, dezenas presas, a gente tinha 0,9 que falhou. O que é dezena presa? É quando ela alcança 4 concursos consecutivos. Dá uma olhadinha na 8 aqui. A 8 ela é considerada presa a partir de hoje. No concurso anterior, ela não era presa porque ela tinha sido sorteada 3 concursos consecutivos. Então, no último concurso, somou mais um, né? Então, foi sorteado 4, entrou então numa zona que a gente chama de dezena presa, tá? A 12 era presa e continua presa. A 16 era presa e falhou, tá? Então, quando ela pega, assim, uma quantidade de 6 a 9 concursos consecutivos sendo sorteado, ela já vai perdendo, né, a força dela. Então, a tendência é que ela falhe, tá? Foi o que aconteceu com a dezena 16. Então, só veio a dezena 12. Agora, atualizando aqui, a gente tem a 8 como presa. A 12 continua presa. A 13, a partir de hoje, é considerada presa e só. Então, 3 dezenas presas. E para o retorno após a falha, que é... Deixa eu procurar aqui um evento. A dezena 03 aqui. Olha nesse momento aqui. Ela ficou muito tempo presa, né, sendo sorteada seguidamente. Aí ela falhou no concurso 2803 e logo no concurso 2804, no próximo concurso, ela já retornou. Então, esse evento a gente chama de retorno após a falha. A gente não tinha retorno após a falha do concurso anterior. Agora, para o próximo concurso, a gente vai ter o retorno após a falha da dezena 9 e da dezena 16. Então, temos duas opções aí para escolher, né? Ou a 9 ou a 16, ou as duas juntas, tá? Então, tem 3 possibilidades aí que você pode colocar no seu jogo. Beleza, então vamos lá. Então, eu vou gerar aqui, olha, bem rapidinho. Eu vou gerar bem rapidinho na ferramenta Construtor Gera Sorte. Vou clicar aqui, ó. Essa é uma das ferramentas, tá? Então, se você quiser ter acesso, basta você entrar lá na área de assinantes, tá? Você vai ter acesso. Deixa eu ver se tem um vídeo ajuda aqui. Tem um vídeo ajuda explicando aqui como funciona essa ferramenta. Se eu quiser, eu já posso gerar com o que está aqui. Está tudo dentro do padrão aqui. Eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui e ele vai pegar e ele vai construir os jogos, né, de acordo com essas definições. Pedi para ele colocar 20 jogos. Não coloquei nenhuma dezena para remover, não coloquei nenhuma dezena para fixar. Gabarito de linhas, eu escolhi os 3 primeiros gabaritos, que, né, normalmente é o padrão, tanto para linhas quanto para colunas. Repetidas do concurso anterior, eu coloquei de 8 a 10 dezenas, números em sequência de 3 a 7, primos entre 4 e 6, cruz entre 4 e 7. Aqui você pode ver que essa ferramenta ela foi construída há muito tempo, então o padrão de primos é de 4 a 7, mas eu coloco um pouquinho mais apertado para que esses jogos aqui tenham maiores chances aí de ser sorteados, tá? Então tá tudo aqui, ó, moldura de 8 a 11, progressão de 5 a 7, né, soma das dezenas entre 171 e 223, olha lá, acabou, né, a geração. Tá aqui os 20 jogos, se você quiser parar o vídeo e aproveitar esses jogos, fique à vontade. Beleza? Então, essa daqui foi a primeira ferramenta, tá? Deixa eu clicar aqui, olha, eu vou abrir uma outra guia. E agora a gente vai utilizar, então, uma outra ferramenta que se chama rastreador de tendências, que ela tá aqui, olha, rastreador de tendência. Também é um gerador mais avançado que o construtor estatístico. Então, essa ferramenta aqui, ela só sai, então, com 3 marcações aqui. Você deve definir o que você quer. A gente só coloca a máscara para o último, máscara para o penúltimo e máscara para o antepenúltimo, tá? E aqui você vai definindo quantos critérios você quer. Por exemplo, repetidas, tá? Ele já está mostrando que a tendência aqui é vir 7 dezenas. Então, se você pegar aqui, eu clicar aqui no Ezinho, ele vai mostrar aqui a estatística das repetidas do concurso anterior. Você pode ver, então, que a linha 7 números está com a linha amarela, indicando que é uma tendência.
e ele já deixou marcado aqui, só que esse critério ele não está ativo. Então, se você quiser utilizar esse critério, você pode utilizar. Na maior parte das ferramentas, você não tem a opção de escolher duas coisas específicas. Por exemplo, eu quero utilizar 7 dezenas repetidas baseadas no último concurso e quero também escolher 9 dezenas, mas eu não quero 8. Então, você não tem essa condição. Na maior parte dos softwares, planilhas, apps, né, programas aí que você vai utilizar para construir suas apostas, ele pega, ele fala assim, você vai colocar um limite mínimo e um limite máximo, como é o caso daqui da repetidas presas. Você não tem uma condição específica, você só vai colocar um limite de 3 a 7. Aqui não, se eu quiser, por exemplo, eu quero somente 7 dezenas repetidas do concurso anterior e também só quero 9. Não quero nem 8, nem 10, nem nada disso. Só quero essas duas condições e eu ativo esse critério. Beleza? Então, aqui já somou, então eu tenho 4 critérios ativos. Aqui, olha, concurso anterior, aliás, último, penúltimo, antepenúltimo, de máscara. Acabei de criar um critério aqui, definir um critério. Eu quero que essas 4 coisas aconteçam. Aqui eu posso falar que eu não quero que seja gerado nenhum jogo virgem. Apesar que eu não vou marcar isso daqui não, porque ele vai passar por todos os 2.805 concursos e eu não quero, vai ficar muito lento isso daqui. Então, eu vou colocar para gerar na base de dados dos últimos concursos somente, porque não vai impactar os meus critérios aqui. Bom, uma coisa que eu sempre gosto de fazer é Fibonacci. Fibonacci, ele tem uma tendência para 4, para 6 e para 7. Se eu quiser confirmar isso daqui, eu venho aqui, clico no izinho aqui, e ele carrega a estatística de Fibonacci aqui para mim. Então, ele já falou aqui, olha, tá vendo? Ele já vem marcado, então você não tem a preocupação de colocar os números corretos. Então, aqui, eu posso tirar, eu sempre gosto de colocar 4 números de Fibonacci, tá? Mas eu posso pegar e desmarcar essa, por exemplo, eu quero colocar de 4 a 5 Fibonacci. Porque 5 também é uma coisa que acontece bastante vez, tá? Então, eu vou colocar 4 a 5 e vou também ativar esse critério. Então, agora eu tenho 5 critérios, tá? Eu vou colocar mais um somente, os ímpares, vamos ver como que tá os ímpares. Tem um montão aqui de análise para mim fazer aqui, de tendências, mas eu não vou colocar tudo isso. Vou colocar, por exemplo, de 7 a 9 dezenas. Então, venho nos ímpares aqui, ó, marco 7, 8, 9, desmarco 10, desmarco 12 e desmarco 5, tá? E vou clicar aqui para ativar esse critério. Agora eu tenho 6 critérios ativados, só que um eu quero que realmente aconteça. Eu quero que ele produza jogos com 4 e 5 números de Fibonacci. Então, eu vou marcar esse carinha aqui do lado, porque isso daqui é prioritário, tá? Agora vocês vão entender o que eu estou falando. Se você deixar aqui de 6 até 6, você não precisa marcar isso daqui, porque ele vai construir jogos para você com tudo que você falou aqui. Não, eu não quero isso. Eu quero que desses 6 critérios aqui, ele me valide 5 pelo menos. Pode acontecer alguma coisa aqui, por exemplo, pode vir de 10 números ímpares aqui, que ele pode ainda construir essa aposta. Então, eu quero que ele valide de 5 a 6. Mas presta atenção numa coisa, eu coloquei aqui Fibonacci como prioritário. Então, qualquer 5 critérios que ele validar aqui, Fibonacci tem que estar dentro. Isso daqui tem que acontecer. Então, isso é prioritário. Tá? Bem fácil de entender. Você tem muito mais coisas aqui para definir, se você quiser. Ciclo, grupo pilares. Você pode colocar o seu conjunto de personalizado. Então, tem vários campos aqui, ó, 15 campos de personalizado. Lembrando que cada vez que você vai colocando mais critério, vai ficando mais difícil, tá, dele gerar. Aqui, se você for fazer muitos jogos, você pode utilizar essa opção de distribuição equilibrada, né? Para a quantidade de dezenas 01, 13, 22, 25 ser, né, mais ou menos iguais aqui nos jogos que forem criados. Você tem dezenas nas posições para colocar aqui. Gente, tem muita coisa aqui. Basta você clicar aqui no ajuda e assistir esses vídeos. Bom, depois de definido isso daqui, presta atenção numa coisa. Para ele construir os meus jogos, ele vai ter que passar por toda a base de dados, do concurso 1 até o concurso 2.805. E não precisa disso, uma vez que eu não estou escolhendo nem virgens para 14, nem virgens para 15, nem virgens para 13. Tá?
Todos esses critérios aqui, ele não depende de toda a base de dados. Eu posso utilizar somente os últimos concursos. Então, para mim não perder nada que eu fiz aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desmarcar isso daqui, ó, tá? Porque se eu não desmarcar e mudar a bolinha de lugar aqui, ele vai atrapalhar tudo aqui, tá? Ele vai fazer uma nova estatística aqui e eu vou perder tudo que eu fiz. Então, eu desmarco isso daqui, tá? Agora ele vai manter o que eu coloquei aqui, ó, ímpares de 7 a 9, Fibonacci de 4 a 5, tá? E eu posso selecionar aqui a quantidade de concursos que eu quero que passe para ele criar meus jogos. Parar na bolinha aqui, ele está falando 50 últimos, eu vou colocar nos 100 últimos. Olha só, 100 últimos concursos, tá? Então agora ele está compreendendo que ele tem que pegar tudo entre os concursos 2706 até o concurso 2805, que vai dar um período de 100 concursos. Beleza? Muito bem. Depois de feito tudo isso daí, eu simplesmente clico aqui no botão iniciar e deixo para cair a folha. Olha só. Como são critérios muito apertados... Ah, outra coisa, tá? Ele vai gerar aqui até 50 mil jogos, tá? Então eu vou limpar aqui, né? O que ele gerou, ele vai gerar aqui embaixo, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, 20 jogos, tá? Isso daqui vai gerar muito rapidamente, porque ele está passando por poucos concursos, apenas por 100 concursos, e eu coloquei poucos critérios aqui, tá? Então, quando eu clico aqui em iniciar, ele está fazendo isso daqui, e a hora que der os 20, ele para, estopa aqui para mim, tá? Tá aqui construído, então, os 20 jogos, tá? Se você quiser copiar isso daqui, fique à vontade, modificar alguma coisa, tá aqui então. Vamos retornar, então, se você quiser ter acesso a essas ferramentas que eu estou mostrando agora, lá na área de assinantes. Então, faça o cadastro, se você é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, dá uma olhadinha lá, faz o cadastro, testa, vai ficar liberado por 2 dias. E depois, se você quiser, você continua como assinante. Paramos no padrão visual, então, deixa eu ver, aqui eu já utilizei, aqui também, aqui também, tem. Ferramenta de fechamentos, então, a gente estava falando, deixa eu fechar tudo aqui, ó, para poder me guiar. Esse início 5, tá? Como que eu vou montar, Ricardo? Se eu fosse fazer algum jogo, eu iria escolher a 01, 02, 03, 04 aí, instintivamente, iria sim. De verdade, dificilmente você começaria aí com 5, 6, você não faria isso daí, tá? Porque a gente tem a tendência de escolher um pouquinho em cada região, tá bom? Porém, se você pegar, por exemplo, aqui, olha, eu vou pegar um fechamento aqui, eu já deixei até carregado aqui para vocês. Eu quero fazer esse fechamento, quero jogar com 17 números, tá? Gente, presta atenção numa coisa. Você desdobrar 17 jogos, 17 números em 136 jogos é a mesma coisa de você pegar um volante da caixa e marcar 17 números. Não tem a necessidade de você utilizar um fechamento como esse, porque é a mesma coisa. O que você vai ganhar lá, você vai ganhar num único, né, volante, né? Ou seja, marcou 17 números. Se deu a premiação, vai ser a mesma premiação se você tivesse feito 136 jogos nesse fechamento. É exatamente a mesma coisa. Então, para que existe, Ricardo? Para você poder criar outros sistemas, para você eliminar. Imagine que você não tenha todo o jogo aqui, olha. Por exemplo, esse jogo aqui, para mim construir ele na lotérica, para mim registrar, eu vou gastar isso daqui, ó, tá? Mas não tenho isso daí, eu tenho 400 pila somente. Então você vai ter que eliminar alguns jogos. Como que você elimina de um único cartão? Não dá. Agora, quando você desdobra esses 17 números, você tem a possibilidade aí de eliminar alguns jogos. E a gente vai ver isso daí agora. Bom, presta atenção nas dezenas que eu escolhi aqui, olha. 01, 05, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, tá? Uma escolha aparentemente normal, né? Se eu desdobrar isso daqui, os 15 pontos vai estar dentro do último resultado. É claro, você já tem o último concurso. É claro, gente, isso daqui é só de forma didática para você poder entender, tá? Então, ele já pintou aqui para mim na ferramenta, de cor de rosa no fundinho, as dezenas do último concurso. E se você pegar aqui em estatística... deixa eu ver se é estatística mesmo. Frequência e atraso. Se você pegar aqui, olha, na própria ferramenta, ele está falando, ó, o último concurso, 2805, foram essas dezenas sorteadas. Então, pode ver que todas as dezenas estão aqui dentro das minhas escolhidas. Beleza? Eu vou clicar aqui em combinar.
Deixa eu ver se eu já não fiz isso. Ah, eu já fiz, então vou limpar os jogos aqui, tá? E vou clicar aqui em combinar, tá? O que que ele vai fazer quando eu clicar nesse botão aqui? Ele vai pegar as 17 dezenas que eu escolhi, vai desdobrar aqui, ó, exatamente aqui em detalhes, ó. Vai pegar as 17, vai organizar em cartelas de 15, vai me garantir 15 pontos se eu acertar as 15 dezenas, com 136 jogos, nenhuma fixa, tá? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é acertar as 15 dentro dessas 17 que eu coloquei. É claro que vai acertar porque eu já sei o concurso, as dezenas do concurso, e eu coloquei exatamente igual para poder explicar isso daqui para você. Vou clicar aqui em combinar, então. Então, rapidamente ele pegou tudo isso daqui e desdobrou aqui em 136 jogos de 15 dezenas. Beleza até aí? Joia! Olha só. Dezena 01 começando, mas aqui no final temos dezenas começando com 05 e também, se tivesse saído esse concurso com dezena 06, que ninguém faz um jogo disso daqui, mas o fechamento ele faz, porque tem essas condições aqui, existem essas dezenas, então ele faz esse fechamento, tá? Então vamos clicar aqui em conferir, ele já vai para a ferramenta, então tá aqui, então, né? Um volante com 15 pontos, 30 com 14 e 105 com 13 pontos. Está aqui a listagem, então, de todos os volantes premiados. Foi o volante 122 que foi premiado. Então, se você pegar na ferramenta de fechamentos, olhar aqui um pouquinho mais para baixo, aqui, olha, vai ser o volante 122. Aqui, ó. 15 pontos no último concurso, 2.805. Entenderam? Essa ferramenta é a ferramenta mais poderosa para o apostador de loterias. Bom, continuando o vídeo, então, agora a gente vai ver a parte de ciclo das dezenas. A gente tem aí um único concurso dentro do ciclo. O ciclo começou agora, então, ciclo de número 596 aberto. Tá? Foram essas dezenas aqui do concurso 2.805. Eu peguei as 15 dezenas aqui, coloquei cada dezena na sua casinha aqui. Completou tudo? Não. Por quê? Porque tem 25 casinhas, sorteio só tem 15 dezenas. Matematicamente é impossível fechar com um único concurso só, né, o ciclo das dezenas. Porém, matematicamente é possível se fechar com 2 concursos. Basta que saia essas 10 dezenas aqui no próximo concurso, que esse quadro vai se completar e vai fechar o ciclo com 2 concursos. Isso já aconteceu, Ricardo? Não, nunca. Tá vendo? Ó, 2 concursos, frequência 0, ou seja, nunca aconteceu. Isso é um evento inédito. Se você acredita que isso vai acontecer, basta você colocar essas 10 dezenas como fixa em todos os seus jogos e o restante das dezenas você vai fazendo grupinhos de 5 e vai encaixando aqui junto com essas fixas. Eu não aconselho que você faça isso porque se nunca aconteceu em 2.805 concursos, tá? Isso pode demorar muito, você pode rasgar muito dinheiro, você pode perder muito, tá? Mas se você acredita, tem condição de fazer isso daí, sim, é uma boa você colocar alguns jogos com esses 10 números aqui, tá? O que normalmente acontece é fechamento com ciclo com 4 concursos. Estatisticamente é o que mais acontece. Matematicamente é 5 a quantidade de concursos que precisa para completar esse quadro aqui de 25 casinhas, tá? Que mais que eu posso falar aqui? Dessas 10 dezenas, você pode escolher de 4 a 7 dezenas, você vai fazer um bom jogo. Números primos, tendências para vir 2, 4, 5 e 8 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 2, 5, 6, 8 e 9 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 5, 8, 9, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, tudo isso que você está vendo aqui, gente, você também tem lá na área de assinantes, na parte de estatística, tá? E tem muito mais coisas, tá? Eu só faço o básico aqui para você ver que você tem muito mais coisas lá, você pode montar jogos mais poderosos. E se você está gostando desse vídeo, é claro, deixa o seu like, se está fazendo sentido para você aí, deixa o seu comentário também no final, isso ajuda bastante a plataforma a distribuir melhor esse conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo de valor, você não vai ver ninguém falando sobre isso daí, até porque eu não assisto nenhum outro vídeo para não me influenciar, né? E até porque tudo que você está vendo está sendo em cima das ferramentas que eu mesmo construí aí ao longo de mais de 2 décadas, estando aí nesse ramo de loterias. Números na moldura, tendências para vir 10, 11 e 13 dezenas. Números de Fibonacci aqui, gente, olha, já está 2 vezes mais atrasado do que o normal. Números de Fibonacci a cada 6 concursos em média, que retorna esse critério aqui, tá? A média é a cada 3 concursos, então já está 2 vezes
é uma ótima opção, é uma coisa que acontece muito. Ó, 966 concursos já saíram com 4 números de Fibonacci. E também temos aqui uma outra condição muito boa se você for utilizar dezenas fixas, tá? Então, você pode pegar aqui essas 7 dezenas que estão em cor de rosa, que são as dezenas de Fibonacci, tá? E depois o restante você coloca na região branca aí para montar o seu jogo. Olha só, já aconteceu 28 vezes, já está com 148 de atraso, tá? A média é que a cada 100 concursos retorne todos os números de Fibonacci, mas já chegamos a ficar 318 em atraso. Então, o atraso está ainda distante do maior atraso. Não significa que isso daqui não pode sair a qualquer momento. Do mesmo jeito, progressão aritmética. Os 9 números que compõem a progressão já aconteceu 7 vezes, um pouco menos que Fibonacci, tá? Só que aqui, olha só, o atraso ele está mais de 2 vezes em relação à média, e o atraso ele já bateu o maior atraso há muito tempo, tá? Isso daqui é uma condição muito mais difícil de acontecer, mas quando você montar os jogos com 9 números fixos, você já está quase praticamente na zona de premiação, tá? Dependendo, claro, né, das outras dezenas variáveis que você colocar. Ciclos individuais, então ciclo dos números primos, faltam as dezenas 2, 3 e 17 para fechar. Ciclo da cruz, faltam as dezenas 3 e 15 para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, dezenas 1, 3, 9, 15, 17 e 21. Ciclo da moldura, dezena 15 para fechar. Olha, 15 já está aparecendo em mais de uma estatística, então já é um indicativo de uma dezena boa para a gente colocar. Ciclo de Fibonacci, né? Dezenas 01, 02, 03 e 21. E ciclo da progressão, fechou, perdemos a referência. Com isso, então, estou encerrando mais esse vídeo, né? Aproveitem o domingo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? Me fala se você gostou de tudo isso que você viu, se você já tinha visto em algum outro lugar. E se o que fizer sentido, não tente colocar tudo não, tá? Tente ver o que mais faz sentido, o que você concorda comigo. Se você não concordar, também, tudo bem. Continuamos amigos do mesmo jeito. Ótimo domingo a todos, a gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser.